Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá conhecer mais ruas da cidade de São Paulo. Vem pra cá, vamos lá. Antes de mais nada, queria pedir para vocês o seguinte: curte o canal, assina o canal, passe para os amigos. É importante a gente melhorar o nosso alcance, né? Dentro disso que é história da cidade, história do Brasil. Me ajudem. Vamos lá. Obrigado. Rua da cidade de São Paulo, Rua Rui Barbosa, ali na Bela Vista. A Rua Rui Barbosa é uma das mais conhecidas do bairro ali do Bexiga, na Bela Vista, né? Com vários restaurantes, casas e arquiteturas então de época, muito importante a gente conhecer. Já foi lá? A denominação do lugar, da rua, é uma homenagem então ao Rui Barbosa de Oliveira, o famoso Rui Barbosa, jurisconsulto, escritor, jornalista, orador, político brasileiro. Nasceu lá em Salvador, na Bahia, 1849. Morreu ali no Rio de Janeiro, 1923. Destacada figura de campanha abolicionista, que ele iniciou então no Diário da Bahia e continuou no Rio de Janeiro no jornal O País e depois no Jornal do Comércio. Em 1878 ele se elegeu deputado à Assembleia Provincial Baiana e no ano seguinte deputado-geral, distinguiu-se com a elaboração da reforma eleitoral e pareceres sobre o ensino. Durante o último gabinete da monarquia, se desligou então do Partido Liberal, passando a defender de maneira ferrenha, né, a ideia de república, um regime então federativo. Na República, foi vice-presidente do governo provisório e depois, então, ministro de Fazenda, cargo, então, que promoveu a política econômica do encilhamento. Redigiu, então, a primeira Constituição da República em 1891. Tomou parte na Revolta da Armada em 1893. Foi obrigado, então, a se exilar, primeiro em Buenos Aires, depois em Lisboa, depois Paris, depois Londres, onde acabou residindo por 2 anos. Candidato, então, à presidência da República por 2 vezes, 1910 e 1919, liderou, então, o primeiro grande movimento significativo de opinião pública, a famosa campanha civilista, ali em 1910. Foi, então, senador pela Bahia, vice-presidente de Senado entre 1906 e 1909, representou o Brasil na segunda grande conferência de paz em Haia, onde então ficou conhecido como Águia de Haia. Participou da votação do Código Civil, projetado então ali pelo Clóvis Bevilacqua, acrescentando então numerosas emendas de ordem linguística, o que originou a célebre polêmica literária na qual se consagrou então um profundo conhecedor do idioma português. Afastou-se da política ali em 1920, passando então a integrar a Corte Permanente Internacional de Justiça. Foi fundador da Academia Brasileira de Letras e deixou para a gente muitas obras publicadas. Esse aí é o Rui Barbosa. Então, quando você passar ali na rua Rui Barbosa, não vai só no restaurante, saiba um pouco a história da rua e a história do Rui Barbosa. Vamos para outra. Rua Benjamin Constant. Olha, outro republicano também, né? Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Nasceu ali no Rio de Janeiro, 1835. Feitos os seus estudos primários, matriculou-se então na escola militar, sentindo grande propensão à área de matemática, dedicou-se então a isso com grande proveito, né? Como capitão de engenheiros, seguiu no primeiro corpo de exército para o Paraguai, onde então muito se destacou pela sua bravura, fazendo então jus a uma medalha de campanha. Mais tarde, dedicou-se ao Instituto de Cegos do Rio de Janeiro, que dirigiu durante muito tempo. Como professor da escola militar, ele era brilhante, foi um dos mais apaixonados pelas ideias
positivistas então o filósofo Augusto Comte. Em 1875 foi promovido a major. Em 1888 a tenente-coronel. Lançou-se na luta contra o regime monárquico, desenvolveu formidável atividade, preparou então todo um plano de revolta, conseguiu então assim numerosos adeptos. Nessa época, em contato direto com alguns chefes republicanos, civis e militares, pronuncia depois um célebre discurso no Clube Naval, acusando o ministro de guerra, então pelo desprezo que tratava então o exército. Em 15 de novembro de 1889, na hora em que começava a viver a República Brasileira, Benjamin Constant aparece à frente da tropa que cercava então o quartel-general. Foi, enfim, um dos mais valiosos elementos com que contou a revolta que depôs então Dom Pedro II. Entretanto, com o Brasil num novo regime, achou ele que estava terminada a sua missão. Por mais insistência dos amigos, aceitou pasta da guerra, dando uma nova direção, uma nova orientação a essa pasta do Ministério de Guerra. Em 1890, dirigiu, então, a pasta de Instrução Pública e acabava de ser criada naquele momento. Morreu pobre, completamente pobre, em 1991, numa casa de rua onde hoje tem o nome que homenageia a ele próprio, né? Deixou uma obra, Teoria das Quantidades Negativas, e vários relatórios, além de medalhas de campanha, de serviços militares. Foi condecorado com a insígnia da Ordem da Rosa em São Bento de Avis. Esse aí foi Benjamin Constant. Uma vida muito intensa, uma vida bastante importante aí na ideia da República Brasileira. Vamos para outra? Praça Marechal Deodoro, ali em Santa Cecília. O programa de hoje é republicano, né? Manuel Deodoro de Fonseca nasceu então em Alagoas, ali em 5 de agosto de 1827. Em março de 1843, teve sua matrícula na Escola Militar, iniciando assim uma profissão de arma que tanto distinguiu com a maior parte de membros de sua ilustre família. Concluiu seu curso em 1847, foi no ano seguinte mandado à província de Pernambuco, onde tornou parte da Revolução de Recife. Em 1858, posto como capitão, foi nomeado comandante da Escola Militar, partindo então no ano imediato para Mato Grosso, onde permaneceu ali por 3 anos. Pelejou, né? Trabalhou ali na campanha do Uruguai, 1864, então agora já como major teve um grande papel na Guerra do Paraguai. Bem, em todas as batalhas sempre se revelou um grande líder, não é? Uma pessoa de grande valor militar, e a sua extrema fidelidade ao rigoroso cumprimento do dever. Então, em 1868, foi promovido a coronel, tendo sido condecorado com as mais nobres insígnias do exército daquela época do Império, né? No combate de Tororó, foi então ferido por 3 vezes. Em 1874, foi elevado então ao posto de brigadeiro, em 1884 ao de marechal de campo. Nessa graduação foi escolhido para, então, proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889, cuja sua ação foi alçado ao posto especial de generalíssimo, chefiou o governo provisório ao lado, então, de Floriano Peixoto e outros, então, no novo regime. Faleceu no Rio de Janeiro em 1892. Tá aí, algum desses memoráveis homens do início da República Brasileira: Rui Barbosa, Benjamin Constant, Marechal Deodoro. Hoje, rua da cidade de São Paulo, quarta-feira, sexta-feira, cidades do Brasil. Vem pra cá, vamos aprender um pouco da história desse paizão grande que a gente chama Brasil. Até a próxima.